Estamos indo há quase 2 anos de uma pandemia que parece não ter fim. A cada dia aparecem novas cepas, mutações desse vírus, uma pior que a outra. Mas o que ainda não te falaram sobre algo ainda pior em torno da maior pandemia de todos os tempos? Será que terá uma cura definitiva para esse mal que tem assolado as famílias em toda a face da Terra? Existe algo muito importante que você precisa saber. Graça e paz por Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. O meu desejo hoje é que Deus possa abençoar a vida de cada um. A minha gratidão a todos vocês pela confiança que vocês têm colocado no meu trabalho em prol da defesa do Evangelho e a pregação da Palavra de Deus. Eu peço que vocês continuem ajudando esse canal a crescer, fazendo com que os meus vídeos cheguem a mais gente e possa ajudar espiritualmente outras pessoas, assim como vocês têm sido ajudados através dos meus conteúdos. Eu peço com todo o meu carinho que você deixe o seu like, que é muito importante para a recomendação do canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações e verifique se está marcado na opção receber todas as notificações de vídeo. E convido vocês a se inscreverem no meu outro canal, que é exclusivo para oração e intercessão todos os dias a partir das 21 horas. No final do ano de 2019, apareceu repentinamente uma doença que, a princípio, parecia ser uma gripe normal, mas que acabou infectando e tirando a vida de milhares de pessoas. Esse mal misterioso surgiu em uma cidade chinesa e, depois de estudos e pesquisas, os cientistas descobriram que essa doença era originada de um vírus já existente chamado coronavírus. Porém com um potencial de letalidade muito maior. Essa doença se alastrou pelo mundo inteiro, infectando mais de 250 milhões de pessoas e ceifando a vida de mais de 5 milhões de seres humanos, trazendo tristeza, dor e luto. E mesmo com a criação de uma vacina, os pesquisadores e cientistas, eles não garantem uma imunização 100% eficaz. Nós já estamos entrando em uma quarta onda de Covid-19, e a União Europeia já está tomando providências para um novo lockdown. E a China já está aí enfrentando uma nova onda de surtos que tem sido muito pior desde o começo da pandemia. E as pessoas do mundo inteiro estão atentas nas notícias pelo pavor e medo de um vírus tão microscópico, mas com um poder de infecção muito perigoso à saúde. As pessoas se preocupam com a sua própria saúde, com a saúde e bem-estar da sua família, tem medo dessa doença que está assolando o mundo inteiro por sua alta taxa de mortalidade. Mas nós não vemos os crentes e as pessoas do mundo afora se preocupar com uma outra doença infecciosa, ainda mais perigosa, que tem matado milhares de pessoas ao longo dos milênios. As pessoas, principalmente aqui no meu canal, me perdoem a sinceridade, mas eu vejo que muitos estão preocupados com o que pode acontecer, com as catástrofes preditas nas profecias da Bíblia, que em breve vão começar no mundo, com mais intensidade, com mais força do que já vem acontecendo. As pessoas gostam de polêmicas, gostam de discussões, e quando falamos sobre o vírus do pecado, que mata mais do que esse coronavírus que está aí na Terra, muitos não dão a mínima. Eu fiz esse vídeo aqui, 3 coisas que podem te impedir de entrar no céu. Uma mensagem, um vídeo maravilhoso, que está na casa das 20 mil visualizações, empacou, as pessoas não se interessaram nesse vídeo. Agora, vídeos onde eu afronto atitudes de pessoas descompromissadas com o Evangelho, polêmicas estoura de visualização aqui no canal. O meu objetivo maior com esse canal é pregar a salvação e o despertamento do povo de Deus a respeito da volta do Senhor Jesus. Eu vou continuar, sim, combatendo os falsos profetas, os falsos obreiros, os mentirosos que enganam a fé das pessoas, mas eu quero que vocês me escutem, porque isso que eu estou trazendo aqui hoje é muito importante. Bem antes da pandemia, há milhares de anos, o diabo lançou um vírus na Terra através de uma atitude de irresponsabilidade e desobediência de um casal que deixou de ouvir a voz do Altíssimo para ouvir a voz do inimigo. Esse vírus, ele se espalhou pela humanidade inteira. Todos nascem infectados e é muito pior que a Covid. O pecado é o maior vírus que já existiu em todos os tempos. E o mais triste é que os cristãos, eles são infectados todos os dias por falta de vigilância.
O pecado mata mais do que qualquer vírus existente no mundo. O que dá alívio é saber que se eu e você pecarmos, essa doença chamada pecado, diferentemente das doenças existentes no mundo, Jesus Cristo é o único remédio, é a única vacina contra o pecado. O pecado entrou no mundo por Adão, e a Bíblia diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Veja só que da mesma forma que a primeira pessoa foi infectada pelo coronavírus e passou essa doença infecciosa a mais de 250 milhões de pessoas, o pecado ele entrou no mundo através de Adão. E esse pecado de Adão tem matado espiritualmente milhares de pessoas em todos os tempos da existência da geração humana. De maneira alguma estava nos planos de Deus que a morte entrasse no mundo através de Adão. Mesmo Deus, sabendo pela sua onisciência que isso iria acontecer, Deus ele deu o livre-arbítrio, ele não usou de uma imposição ditatorial com Adão e Eva, os obrigando a obedecê-lo. Deus os avisou e eles decidiram pecar. E esse pecado faz com que todos nós, seres humanos, soframos até hoje as consequências dessa escolha errada dos nossos primeiros pais. Como nós lemos nos versículos anteriores, o pecado entrou por um homem, e o pecado é curado por outro homem. Adão, um homem imperfeito, trouxe o pecado ao mundo. E Jesus, um homem perfeito, providenciado por Deus para curar esse pecado, morreu para nos libertar. O pecado é literalmente uma doença. Veja o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 2, em uma passagem em que Jesus estava comendo com cobradores de impostos e outras pessoas que eram consideradas pecadoras pelos fariseus da época. Jesus foi indagado: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2, 16 e 17. Jesus é o grande médico, é o grande sacerdote de Deus que tem o poder de exterminar esse vírus chamado pecado da vida das pessoas. Porque ele esteve nesse mundo infestado pelo vírus do pecado, e Jesus se manteve imunizado contra esse mal. E por causa disso, por não se contaminar com esse vírus, o seu sangue derramado na cruz do Calvário tem sido o antídoto contra esse vírus chamado pecado. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3,17. Aquele que acreditar no Filho de Deus e no seu sangue derramado, e confessar com a sua boca que está infectado pelo vírus do pecado, será salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10, 9 ao 10. Se você hoje com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus Pai, confessar que o seu sangue derramado pode te curar e libertar de qualquer pecado, hoje mesmo você verá diferença na sua vida. Não importa o teu pecado, Jesus veio para te curar e libertar. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de todos os pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. 1 João 2, versículo 1 ao 2. Não ignore essa mensagem, porque o pecado ele gera morte,
Se você pecar diariamente, conscientemente, sem se arrepender e morrer dessa forma, você morrerá espiritualmente na presença de Deus. Em Mateus 12, versículo 20, diz que Deus não apagará o pavio que fumega até que faça vencer a justiça. Enquanto há vida, existe a cura dos males causados pelo pecado na sua vida e na vida da humanidade. E a verdade é que mesmo depois de nós nos entregar a Jesus Cristo, nós ainda continuamos vacilando, continuamos pecando, cometendo erros, porque nós estamos em um corpo que está corrompido pelo pecado. Mas quando reconhecemos e nos humilhamos perante Deus e Jesus Cristo, o sangue de Jesus vai nos purificando e nos lavando até chegarmos à estatura de um homem e de uma mulher perfeito na presença de Deus, fazendo com que eu e você sejamos iguais a Ele para a eternidade. Eu peço que você continue me ajudando, deixe o seu like para fortalecer esse canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo e os meus vídeos do canal com outras pessoas. Eu encerro esse vídeo mandando o meu abraço e minhas saudações cristãs, mandando um ósculo santo no coração. Fiquem todos com Deus, abraços fraternos em Cristo Jesus e veja o recadinho do Abner Souza. Mas Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão para hinos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Os alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entre em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu tô falando. Deus abençoe e fique com Deus.